Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, vemos no primeiro domingo da Quaresma, domingo destinado ao triunfo da ortodoxia, onde está a nossa fé, ou seja, dentro da ortodoxia, dentro da verdadeira adoração que Deus mesmo revelou ao homem através dos seus cânones, dos seus dogmas, sendo os bordos e bombordos daquilo que é o delimitar da Igreja de Cristo. Vimos que a natureza desta fé é nada mais nada menos que a própria energia incriada de Deus, ou seja, uma verdade eterna revelada ao homem através do poder de Deus, que é a sua luz, sua sabedoria, sua magnitude, seu poder, tudo aquilo que na verdade passa a ser inacessível à razão, é totalmente revelado a Deus através de suas energias, e o homem pode se unir completamente a Deus deificando-se. Vimos que a natureza da ortodoxia, portanto, é a deificação plena do homem. Depois vimos qual é a maneira de ativar essa energia dentro de nós, ou seja, através da Santa Cruz, através dessa chave maravilhosa que liga para nós o botão de ignição para a vida eterna. E vimos as maneiras especiais, detalhadas, meticulosas de seguir, de tomar a cruz e seguir a nosso Deus, naquilo que foi o domingo passado, o domingo de São João Clímaco, onde vimos um exemplo meticuloso através da escada, seu livro maravilhoso que nos mostra como de fato devemos seguir o Evangelho e todos aqueles ditames que estão nos 4 Evangelhos e toda a tradição da Igreja, como seguir o Evangelho, o que é o Evangelho na prática. A escada do São João Clímaco, como nenhum outro livro, explica-nos o que é o Evangelho, os detalhes da Escritura, como colocar em prática o Evangelho e tomar a cruz de uma maneira especial. Quais são os detalhes de alguém que queira negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao nosso Deus? Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perdê-la por causa de mim e do meu Evangelho, a salvará. E no domingo de hoje, finalmente, no 5º domingo da Quaresma, chegamos ao maravilhoso domingo onde comemoramos Santa Maria do Egito, nossa Santa Mãe Maria. A Igreja ama de maneira ímpar a vida de Santa Maria, pois mais do que qualquer outra seta nos dá exemplos excepcionais de como pode ser com uma pessoa, ainda que jaza no Hades, ainda que nesse mundo, ainda que esteja viva, já queime e arda no inferno, esteja completamente submergida nas profundezas da obscuridade dos demônios, como mesmo assim uma pessoa pode vir a galgar os degraus do arrependimento, ser santo, deificado e completamente cumprir todos os paradigmas que estão na escada do São João Clímaco. E assim nós, junto com o nosso Senhor, hoje vamos subindo a Jerusalém, preparando-nos para a última semana da Quaresma, semana grande semana. Vamos ver que nosso Senhor no Evangelho nos prepara para subir juntos àquilo que é a Jerusalém. E subir para Jerusalém significa preparar-se para morrer. Significa que depois de toda a sua pregação durante 3 anos, de todo o seu amor, a sua condescendência, a sua economia de ter se feito menino, de ter nascido uma manjedoura, de ter sido completamente ignorado pelos os reis desse mundo, finalmente ele se dirige para o seu cumprimento ansioso e diz que ele subia a Jerusalém à frente dos discípulos. Significa que nesses 3 anos ele atentou muitas vezes os fariseus e foi tentado por eles. Mas ele nunca foi completamente afetado pela aquilo que era a tentação dos fariseus. Mas os fariseus já não sucumbiam, já não podiam mais aguentar como nosso Senhor os provocava. E é por isso que dessa vez todos os seus discípulos sabiam que ele subisse, provavelmente não voltaria. E Tomé, junto com todos, disse: vamos então, Senhor, o Senhor vai novamente para a Páscoa esse ano? Sim, eu irei para a Páscoa. Então vamos nós todos juntos, vamos juntos morrer. E naquele momento, então, nosso Senhor ia à frente deles, ansioso para cumprir para o motivo pelo qual ele nasceu, para destruir a morte, para ressuscitar. E por isso, à frente deles, foi dizendo: nós vamos subir para Jerusalém e quero vos comunicar, o Filho do Homem será completamente entregue nas mãos dos fariseus, nas mãos dos líderes desse mundo. Será açoitado, será flagelado, sua barba será arrancada a sangue frio, será cuspido, será crucificado e morrerá. Mas ao 3º dia encontrará a vida eterna para ele e para todos os que, por todos os tempos, o seguirem. E os discípulos naquele momento estavam com medo, sabiam que o clima já era muito tenso, a tensão em volta de Nosso Senhor era terrível, era como se fosse provocar como um enxame de maribondos subir naquele ano para a Páscoa. Mas é claro que é para isso que ele ia. E por isso ia à frente ansioso, colocando a sua cara a tapas, manifestando toda a sua autoridade perante o mundo, jamais poderia contê-lo. Aquele que os céus não pôde conter foi contenido no seio da Virgem, e agora também a morte, o Hades, não poderia contê-lo. E então ele subiu para Jerusalém, no meio do caminho, uma vez na iminência de que os discípulos pensavam então que naquele momento, quando ele dizia que o Filho do Homem morreria, na verdade que eram coisas simbólicas, que provavelmente era uma metáfora que Nosso Senhor diria, mostrando que ele iria trazer o céu para a terra e fazer com que Israel finalmente dominasse todas as nações.
Pensavam que finalmente havia libertação do Império Romano e que Nosso Senhor iria, através do seu poder, se revelar às nações. Não imaginavam que o desfecho seria tal como foi. Pensavam então que Nosso Senhor iria subir para Jerusalém. Naquele momento, quando todos fossem tocá-lo e matá-lo, ele iria revelar sua identidade e mostrar que o Messias já estava no meio deles e iria instaurar a domínio de Israel. A libertação sobre o Império Romano. Finalmente, que todo mundo reconheceria o poder do Deus Altíssimo. E nessa circunstância, nesse contexto, é claro que seus discípulos mais jovens e mais amados, 2 meninos adolescentes, correram e imaginaram, bem, se nós somos tão próximos do nosso Senhor, junto com Pedro, somos os mais próximos, os mais amados, vamos pedir então rápido. E o Evangelho de Marcos não cita, mas em outra parte do Evangelho não cita que eles pediram até que a mãe deles fosse até nosso Senhor e intercedesse pedindo, Senhor, eis que, quando fores agora subir a Jerusalém, obviamente nós pensamos que o Senhor vai manifestar a sua identidade, vai manifestar a sua glória para todo Israel. Concede-nos na glória, na parousia, um lugar à esquerda para o meu irmão, outro para a minha direita. E outra parte do Evangelho diz que eles pediram que a mãe deles, a esposa de Zebedeu, fosse exatamente pedir que os seus 2 filhos estivessem na glória ou à esquerda ou à direita de Cristo. Porque pensavam que a glória, a parousia, finalmente seria instaurada por toda a eternidade e que naquele então seria conveniente aproveitar e pedir que os discípulos mais amados, os mais jovens, os modernos, os filhos do trovão, colocassem então numa situação de glória diante do trono do Deus de Israel, o próprio Senhor Jesus Cristo. E então naquele momento nosso Senhor disse, não sabeis o que pedis. Acaso podereis beber do cálice que eu vou beber e serem batizados no batismo que eu serei batizado? E então, tanto a própria filha de São José, que era casada com Zebedeu, por isso, de uma certa maneira, os Tiago e João eram sobrinhos de Cristo por parte de seu pai adotivo, portanto, a esposa de Zebedeu, como seus filhos, chegaram à seguinte conclusão de que seriam essas palavras enigmáticas que o Senhor está dizendo, mas bem, seja o que for, nós pagamos qualquer preço para ter esse lugar de honra diante do Altíssimo. Claro, podemos beber do cálice que o Senhor bebeu, do batismo que o Senhor foi batizado, qualquer coisa nós topamos para conseguir esse lugar à direita e à esquerda. Mas nosso Senhor muito bem diz, quando diz, não sabeis o que pedis. O que significa então, queridos amados cristãos ortodoxos, a explicação sobre o que é esse cálice, o que é esse batismo, ao qual nosso Senhor diz que aquele que quiser estar com Ele na glória, aquele que quiser ter comunhão com Ele, o que é o significado desse cálice, esse batismo? Que todos que quiserem estar com Ele, numa comunhão íntima da glória, devem praticar essa ação de tomar esse cálice e ser batizados desse batismo. O que significa isso? Em uma só palavra, meus amados queridos cristãos ortodoxos, o cálice que Cristo bebe, o batismo no qual ele é batizado, significam sofrimento e dor. Em uma palavra apenas, é o seu sofrimento. Aquele que participa do sofrimento, das dores de Cristo, certamente também será glorificado com Ele e ressuscitará com Ele. Entretanto, São Marcos, o confessor, nos dá uma explicação mais detalhada e distingue até o cálice daquilo que é o batismo. Primeiramente, em relação ao batismo, São Marcos, o confessor, nos diz que o batismo que Cristo é batizado é nada mais nada menos que toda a nossa luta quando nós negamos a nossa vontade caída, a nossa volição, a nossa natureza e automaticamente infinitos sofrimentos vão ser atraídos para nós. Qualquer um que esteja envolvido com asceticismo e que esteja praticando, tentando ser um cristão ortodoxo, percebe que é uma luta terrível. Parece que quando negamos a nossa vontade, parece que estamos indo, friccionando a nossa própria natureza contra a realidade que nos cerca. E isso é insuportável muitas vezes. Parece que cada movimento que queremos negar a nossa vontade, como que fricciona, como que ralamos e somos escalpelados vivos contra a nossa volição. Porque nós temos a vontade caída. E estamos no mundo caído que é todo proporcional e ajeitado para que nós possamos exatamente ter a satisfação de nossa vontade. E todas as vezes que nós negamos isso e iniciamos a luta e o sofrimento para não fazer a nossa vontade, significa que nós estamos sendo batizados no mesmo batismo que nosso Senhor foi batizado. Porque Ele negou a sua vontade, submetendo a toda a sua vontade humana à vontade divina, de sua natureza divina. E foi obediente ao Pai até morte de cruz. Significa que nós também devemos fazer o mesmo se quisermos ser batizados no batismo de Cristo. São Márcio nos diz que, portanto, o batismo no qual Cristo é batizado, nós temos que ser batizados, é cumprir os votos que nós demos, inclusive, no nosso próprio batismo. De negar completamente a nossa vontade e entender que não pode existir livre vontade para nós.
a vontade para nós é livre, automaticamente deve ser crucificada, ou seja, batizada no batismo de Cristo, ou seja, negada. E isso iniciar-se-á para nós uma luta terrível. Sofrimentos, dores vão surgir por aquele que automaticamente nega a sua vontade. É óbvio, assim que nós negamos a nossa vontade, todo mundo batalhará contra nós. A nossa vontade, a nossa volição, a nossa má vontade, os nossos desejos, a nossa ira, todo aquilo que está nos nossos sentidos, os nossos desejos pecaminosos, a busca pelo prazer, a busca por uma realização nesta vida, tudo isso vai estar lutando contra aquele que decidiu ser batizado no batismo de Cristo, como disse o Máximo. Ou seja, negar a sua vontade, iniciar uma luta de negação de sua vontade para participar da vontade de Cristo. E se isso é o sofrimento, que é atraído automaticamente por aquele que declarou guerra contra a sua vontade, guerra contra Satanás, guerra contra o mundo, o cálice, o que seria? O cálice na qual Cristo também bebe. São Máximo Confessor nos ensina que esse cálice é nada mais nada menos do que toda a paciência que nós teremos que ter ao sofrer essas lutas e sofrimentos, de ter sido batizado no batismo ao qual Cristo foi batizado. E então uma infinita série de tribulações irá estar assaltando-nos como tempestades terríveis, e nós vamos ter que ter muita paciência, uma paciência infinita de suportar essas provações, e até que nós desenvolvamos uma inteligência rara, dada pela própria graça de Deus, ao ponto de, em paciência, suportar todos os sofrimentos, dores, tribulações, assaltos do inimigo, situações inimagináveis, imprevistas, que surgem sobre a nossa vida todas as vezes que estamos tentando praticar aquilo que é o batismo, no qual nós decidimos sermos batizados e negar a nossa vontade. Portanto, se as duas palavras cálice e batismo, que significam o sofrimento, podemos distingui-las que uma, do batismo, é a luta e o sofrimento por negar a nossa vontade, que é como estar indo completamente contra aquilo que nós estamos sendo programados, e a nossa natureza é caída, e contra essa natureza caída no mundo caído é algo que causa muito sofrimento. E o cálice é toda a paciência que nós temos que beber, um cálice amargo de paciência infinita, aguentando todas essas tentações e todas as tribulações por não estar fazendo a nossa vontade. Aquele que segue o mundo não tem nenhum desses problemas. Ele não é batizado no batismo de Cristo, portanto as suas vontades todas as que vêm são realizadas, e portanto ele também não tem que beber nesse cálice, porque ele não precisa de paciência. Por quê? Porque ele tem uma vida ótima, aparentemente. Ele está se conformando com o seu desejo e seguindo o fluxo normal do mundo, não está nadando contra a corrente, está simplesmente, nem existem assaltos para ele. Ele está satisfeito e realizado neste mundo, não entende aquilo que é o chamado do alto de nosso Senhor. E é por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que não só o cálice e o batismo significam o sofrimento, distinguindo-os pela paciência desses sofrimentos, e os sofrimentos em si, por negar a nossa vontade de seguir a Cristo, eles não acabam por aqui. Não só isso. Significa que todo esse movimento, todo esse modo de vida, de ser batizado no batismo de Cristo e beber o seu cálice, ocasionam para nós um fruto. E esse fruto de paciência nas tribulações é para nós aquilo que é a ausência de qualquer presunção. Não acaba simplesmente em seguir a vontade de Deus e anular a nossa, aguentar pacientemente e depois dizer: como é bom para mim estar realizando tal coisa. Não, vai muito mais além e profundo. A presunção se é como fruto de dizer: eu estou seguindo os mandamentos, estou praticando os mandamentos, negando a minha vontade, e inclusive sou paciente e aguento tudo. Se o fruto disso nasce na nossa mente uma presunção, significa automaticamente nós não estamos bebendo o cálice de Cristo e sendo batizados no seu batismo, porque existe uma terceira coisa que é necessária: total humildade, conforme nós cumprimos e aguentamos pacientemente esses açoites da carne, da vontade, da mente, do coração, do espírito. Significa que nós não temos o direito de dizer: eu estou cumprindo e por isso finalmente posso me realizar dizendo que estou fazendo a vontade de Deus. Negativo. De maneira alguma a presunção pode ocupar aqui. Nesse momento devemos nos lembrar que o fruto dessa paciência em estar aguentando e sofrendo é todos dizer para si: tudo que eu fiz até agora não é nada. Não é nada mais que a minha própria obrigação. Lembrando, se nosso Senhor é isso que vai dizer para nós, se nós aguentarmos o batismo que ele foi batizado e bebermos desse cálice, ele dirá, não irá nos aplaudir. Não podemos esperar reconhecimento de ninguém por estarmos aguentando pacientemente a luta
para seguir os mandamentos, nem podemos exigir aplausos dos nossos pais espirituais, nem tampouco elogios da nossa consciência, nem dos anjos, nem de demônios, nem bajulações, nem escutaremos de Deus aqui no mérito. Parabéns! Você realmente está aguentando com paciência todas as tribulações na carne que se aderem àquele que nega a sua vontade. Não, Deus não vai nos parabenizar por isso, porque a nossa vontade deve ser negada para fazer a vontade dele. Isso é a nossa obrigação. Não há nenhum mérito. Ainda que o homem cumprisse todos os mandamentos, negasse a sua vontade desde bebê e aguentasse todos os sofrimentos, ele não poderia nunca deixar um pequeno veneno acender em seu coração, e para isso é necessário vigilância. Se dentro dele ele começa a se exaltar, dizendo, estou aguentando e sofrendo pelo meu Cristo, eu aguento muito sofrimento, isso, veja, é uma vida louvável. Não, meus amados queridos cristãos ortodoxos, isso não é o fruto de comer, beber o cálice de Cristo e de ser batizado no seu batismo. Isto é uma ignorância. Isto nós chamamos até de prelast, ou seja, ilusão espiritual. Significa que não temos que esperar nenhum aplauso, nenhum reconhecimento, nem esperar que Deus tampouco na Jerusalém Celeste, na salvação, diga, venham benditos, parabéns porque vocês fizeram tudo, aguentaram tudo com paciência, sejam salvos. Isso não existe. É um engano espiritual imaginar que os sofrimentos e a paciência dos sofrimentos vão gerar para nós calma e paz de consciência. Claro que não. A presunção é um veneno que automaticamente faz com que todo o nosso trabalho seja por água abaixo em vão. Tudo aquilo que nós aguentamos com paciência, se é para nascer em nós presunção, tudo foi em vão. Os frutos não foram bons. Significa que algo foi feito fora da obediência verdadeira de coração. E por isso os verdadeiros frutos são humildade. Saber que não fazemos mais do que a nossa obrigação e que não somos merecedores de aplausos por estarmos negando a nossa vontade, sofrendo esta luta e sendo paciente nessas tribulações. Isso é a nossa própria obrigação. É a nossa prova de dizer que amamos a Deus e queremos estar com Ele. Aquele que quiser ser glorificado com Deus e ter uma comunhão com Ele, deve exatamente responder a sua pergunta. Podeis beber do cálice que eu vou beber e ser batizado o batismo que eu serei batizado? É para quem quer. Não é necessário aplauso para isso, é para quem quer realizar este movimento de estar completamente unido com Deus. E como, meus amados queridos cristãos ortodoxos, constantemente todos nós somos débeis e fracos e caímos nessas tentações. Nossos santos padres sempre pedem a Deus que os livrem dessas tentações que chamamos de tentações pela direita. Que quando estamos resistindo, já não é fácil resistir algum. Mas quando resistimos, somos pacientes, logo um demônio muito superior ao demônio da luxúria, da avareza, das baixezas, das imundícies, um demônio muito mais poderoso e inteligente, vem nos acertar pela direita. Quando nós mantemos a guarda da esquerda, o outro demônio nos ataca pela direita. Esse é o demônio da presunção. Ele começa a nos dizer que conforme avançamos no asceticismo, estamos tornando pessoas melhores. Estamos como praticamos um certo yoga de autoaperfeiçoamento, e sendo pessoas mais morais, mais perfeitas, mais pacientes, mais ausentes de ira, mais pacíficas, mais zen, pessoas completamente equilibradas, dotadas de um certo pudor. Isto é uma grande ilusão e é um demônio difícil. Como vamos dizer para essa pessoa que ela está em preleste? Porque quando a pessoa está em suas doenças espirituais, ao menos ela mesma sabe, eu sou um terrível pecador, veja os meus frutos, veja as minhas ações diárias. Agora, quando uma pessoa aguenta esta luta, aguenta esses sofrimentos pacientemente, e o demônio da presunção o ataca, ela não terá sinais fáceis para distinguir e analisar, né? Requererá muito discernimento espiritual para entender que está, na verdade, se achando. E quem se acha na vida espiritual está tornando-se um demônio. O demônio é aquele que realmente nunca crê que tem algo a ser corrigido. Apenas faz a sua vontade, adorava inclusive a Deus no paraíso, mas achou que Deus seria injusto e não estava dando o que ele merecia. Isso foi o que transformou um anjo em Satanás. E terça parte do céu em demônios. Significa que os frutos são terríveis da presunção. Quanto mais, ainda que cumpríssemos todos os mandamentos, lembremos-nos, não fizemos mais do que a nossa obrigação, sermos bons e fiéis. Não é necessário aplauso, nem merecimento. E como sempre nós podemos cair nisso. E muitas vezes caímos, até grandes ascetas caíram nisso. Nossos santos padres sempre pedem a Deus que os livre, e Deus, nosso Senhor, quando vê que na simplicidade, de maneira simples, aquela pessoa que tem um coração simples, por acaso caiu nisso sem malícia, nosso Senhor corre rapidamente e visita essa alma, não deixando que ela caia nessa ilusão da presunção.
E isso é o que nós comemoramos hoje. Porque a santa que hoje comemoramos, Santa Maria do Egito, a sua história não é história só dela, Maria do Egito, é também a história de Abba Jósimas. São Jósimas, um homem que desde os 12 anos de idade, desde jovenzinho, já se colocou em alto grau de asceticismo. Foi para o monastério, passou por todos os graus que uma seta pode passar, em alto nível de controle de sua vontade, de suas paixões, e então, após conviver com homens muito experientes, foi percebido entre os próprios monges que Jósimas se destacava de uma maneira excepcional em asceticismo. E então ele foi assaltado por um pensamento. Em sua simplicidade, um homem simples que era, não por malícia, não por presunção em si mesma, mas isso poderia virar uma presunção, porque era uma pequena semente que estava sendo lançada no coração de Abba Jósimas. E ele pensou, será que existe algum homem vivo atualmente na Terra que cumpre os mandamentos como eu cumpro? Não como presunção, com orgulho, estava realmente sendo assaltado por esse pensamento e era um homem simples. Será que existe alguém que pode me superar esse ceticismo? Será que não sou eu, minha geração, o mais perfeito? E nosso Senhor, amando tanto o Abba Jósimas, vendo que ele era um homem simples e sua simplicidade estava caindo nessa tentação, não iria deixar que essa alma fosse contaminada pelo orgulho de Satanás. E rapidamente providenciou toda uma situação, como vemos nas nossas vidas também. Quando Deus vê que nós estamos caindo em orgulho por simplicidade, não por malícia e arrogância, Ele é capaz de fazer o impossível e mudar as circunstâncias para que Ele nos visite e vejamos, na verdade, que não só nós não adquirimos a perfeição, como existem muitos outros irmãos e pessoas que nós talvez não conheçamos, que nos superam e em muito no nosso grau de deificação, santidade e asceticismo. E isso ocorre constantemente com aquele que esteja tentado pelo demônio da direita. Caso ele seja simples e humilde, nosso Senhor não deixará que isso vá muito adiante e o fará conhecer mistérios insondáveis. Conhecerá pela própria experiência, suas debilidades e limitações, e 2, pessoas que são muito mais virtuosas, muito mais equilibradas, muito mais dotadas de deificação do que ele mesmo poderia imaginar. E isso foi o que ocorreu com Abba Jósimas. Toda uma providência divina atuou sobre ele, e ele foi designado, providencialmente, para acabar indo no certo ano da quaresma, conforme tipicou, conforme o manual do seu monastério, a ir ao deserto, ficar isolado, e só voltavam no domingo, saiu no domingo do perdão, e só regressavam no domingo de Ramos, para as vésperas do domingo de Ramos, na semana que vem. E nesse interim, ele conheceu uma pessoa excepcional, uma figura que o fez tremer, assombrosa, nua, com seus cabelos já grisalhos e a pele torrada, tostada pelo sol, a Santa Maria Venerável do Egito. E quando ele viu esta mulher, e viu que ela o chamou pelo nome seu conhecer, ele logo percebeu que o dom que essa pessoa tinha de clara evidência, o dom de sua perfeição era muito maior do que ele, porque ele não tinha esse dom. Depois, quando viu que ela estava orando, e que ela se levantou quase um antebraço do chão, viu que essa mulher era muito mais santa que ele. Depois, quando viu que ela sabia as Escrituras, e nunca havia estudado, e ninguém havia ensinado, e que ela havia sido decorada a Escritura pela própria graça de Deus, percebeu que essa mulher realmente era uma seta muito maior do que ele, em graus, infinitos graus de pureza. Mas algo mais assombroso ainda viria para o Abba Jósimas. Foi quando ela contou qual a origem dela. E então ele viu que todos os anos de virgindade, pureza, que ele havia dedicado, e depois, todos os anos de asceticismo, tendo passado mais de 40 anos como asceta, ainda que ele começou muito primeiro, de maneira muito melhor, Maria do Egito havia começado o seu asceticismo em uma idade muito mais velha que ele, tendo um passado obscuro, um inferno, habitante do Hades na terra, era Maria do Egito. E mesmo assim, o superou em grau de arrependimento e santidade. E isso para Abba Jósimas foi assombroso e o curou de toda a paixão da presunção que poderia vir assaltá-lo. E ele regozijou-se e agradeceu a Deus em lágrimas, de imaginar que como pode ser que uma mulher que muito mais velha, ao iniciar o seu asceticismo, tendo uma origem muito pior do que a dele, o superou em grau de santidade, nunca tendo vivido em um monastério, nunca tendo seguido regras de santidade e piedade, como ele toda a sua vida havia dedicado. E isso foi um grande assunto e maravilha para Abba Jósimas, e é uma assunto e maravilha até hoje para nós, queridos amados cristãos ortodoxos.
E quando nós vemos a vida de Santa Maria do Egito, nós vemos que essa mulher, os detalhes não é necessário aqui que eu diga, porque todo cristão ortodoxo tem a obrigação de, ao menos uma vez por ano, ler completa a versão longa da vida de Santa Maria do Egito. A igreja ama de maneira excepcional, de maneira especial, tem um amor pela vida de Santa Maria, pois nos mostra a sua vida, revela-nos o poder do arrependimento. E até onde pode ir um Deus por sua criatura amada para resgatá-lo de suas paixões. Até onde vai o movimento de Deus pela sua criatura amada. Mostra-nos a vida de Santa Maria do Egito o poder da mudança de mente, o poder do câmbio de coração, o poder da graça de arrepender-se e adquirir a santidade, ainda que sejamos os piores dos pecadores. E quando nós vemos que isso existe, vemos que existem pessoas que nós conhecemos, que eram pessoas terríveis pecadores, e que estão alcançando e lutando pelo seu arrependimento, isso para nós é um grande motivo de ânimo, de êxtase, de motivação, de dizer, até eu talvez tenha jeito. E por isso é que nós sempre somos rememorados uma vez por ano, por esses maravilhosos santos, que dependendo de suas vidas terríveis, alcançaram alto grau de arrependimento, mostrando-nos qual é o poder do arrependimento. Qual é o poder da graça de Deus quando trabalha junto com o homem, o que é capaz de fazer quando a graça de Deus encontra a volição livre para atuar com o homem. Por isso, Santa Maria do Egito realmente havia, desde os 12 anos de idade, abandonado a casa dos pais, e desde os 12 anos se fez uma voluntária prostituta. Não por dinheiro, mas como ela mesma narra em sua vida, por prazer, por satisfação. Não pedia dinheiro, não pedia comida, fazia por próprio prazer, como ela mesma diz. E como diz a sua própria biografia, Abajós, eu não quero profanar a tua inocência com as minhas palavras, mas por obediência irei narrar a minha vida. E temo que até o ar será agora completamente maculado com a minha vida e as palavras sairão de minha boca a respeito do meu passado. E desde os 12 anos se dedicou à prostituição voluntária só por ter prazer, e como narra sua própria biografia, as palavras não podem expressar que tipo de baixarias ela foi capaz de ensinar aos homens, mestra da luxúria, ao ponto de nem as palavras poderem conter o que esta mulher foi capaz de ensinar aos homens de sua época em relação às paixões pecaminosas. Fazia tudo por questão de saciar o seu prazer carnal, unicamente. Até aqui, passou desta vida mais de 17 anos em prostituição ativa, por puro prazer, não por dinheiro, não por profissão, até que certa vez, por curiosidade, ela acabou embarcando no navio que seguia a Terra Santa, em Jerusalém, para a festa da exaltação da Santa Cruz. E durante até mesmo essa viagem, se diz que ela não sabe como a terra não se abriu para engoli-la, como o mar não a devorou, sabendo que tipo de luxúrias, orgias e paixões foram realizados durante essa viagem para Jerusalém, daqueles marinheiros. E então, quando chega na Terra Santa, por curiosidade, não porque ela procuraria piedosamente venerar a cruz, não, por curiosidade, Deus, amante da humanidade, vendo que esta serva havia colocado-se nas redes de Satanás, mas que algo em seu coração existia ali, que era passível de cura, nosso Deus que não abandona nunca um pecador, mas quer que todos eles se arrependam, vivam eternamente, cheguem ao conhecimento da verdade, como diz a Escritura, sabendo que havia algo no coração de Santa Maria, que era passível de cura, ele não abandonou. E aquela que havia estado sob as trampas e redes de Satanás, agora foi colocada sobre as redes e armadilhas do próprio Salvador. Aproveitando de sua curiosidade, fez com que ela, sem nenhuma piedade, sem nenhum desejo real de venerar a cruz, como toda a multidão estava indo ver o madeiro do Senhor, ela, que ao menos tinha sido batizada um dia, como ela mesmo narra, se não morreu até aquele dia de tantos pecados, é porque o batismo aguardou de alguma maneira, quando correu para entrar na cruz, uma muralha invisível não a deixava de maneira alguma penetrar a igreja. Toda a multidão de fiéis passava, mas algo, uma força misteriosa, não só não a deixava penetrar o pórtico da igreja, como a lançava para os degraus longínquos da própria nave onde estava exposta a Santa Cruz do Senhor. E ela tentou isso 1, 2, 3, 4 vezes, ao ponto de ficar exausta. E depois começou a refletir. E como por um grande milagre, um flash de luz, um raio de luz, acabou penetrando a sua mente e olhos espirituais ali foram abertos. Como escamas que caem dos olhos, assim também ela meditou.
Olhando para cima, viu o ícone da mãe de Deus. E logo entendeu. Agora eu sei por que é que eu não posso venerar a cruz do Senhor. Como pode ser, ó Puríssima, tu que és virgem e deste a luz ao Criador? Como pode ser tua imagem da pureza? Que eu, comparada a ti, possa ser digna de venerar a cruz do Senhor. É óbvio que a minha vida de pecados me impede disso. Mas tu, que és misericordiosíssima, tu que fostes alargada mais espaçosa que os céus para que Deus entrasse em ti e saísse de ti mantendo-te pura, virgem, imaculada, tenha misericórdia de mim. Permite que eu possa venerar o madeiro do teu filho. E caso seja possível para mim, eu prometo, faça comigo o que você quiser, ó Theotokos. A partir daí serei tu e faça o que você quiser, eu lhe prometo. Leve-me para onde você quiser, faça comigo o que você quiser. E aquela oração sincera, compulsional em lágrimas, saiu das profundezas de um coração cheio de pecados, mas que buscava a luz de Deus, a criatura regressando ao seu Criador. Um gemido tão sincero foi capaz de mover uma montanha de pecados. E o que aconteceu foi que, nesse momento, Santa Maria teve em sua consciência garantia de que havia recebido a ajuda do céu da Theotokos. E levantou com total certeza de que se ela fosse agora venerar a cruz, ela não seria mais impedida. E de fato foi. Nenhuma força a impediu de penetrar o pórtico da igreja, mas ao contrário. Ela diz que proporcional à força que impedia, agora um orvalho refrescante, uma força do céu, divina, a empurrava com êxtase para ir venerar a cruz do Senhor. E então foi assim que ela venerou o madeiro e sentiu grande refrescor. Depois de muitos anos de pecado, da remissão desse peso de sua consciência, e pôde venerar o madeiro do Senhor. E depois voltou, cumprindo a sua promessa, ao ícone da Theotokos, e disse, agora que cumprisse o meu pedido, chegou a hora de eu cumprir a minha promessa a ti. Faça comigo o que quiseres, diga para onde irei, sou tua. E ela ouviu a voz da Theotokos, seu coração que disse, vá para o deserto além do Jordão, e ali encontrarás paz e descanso para a tua alma. Isso é tão profundo, queridos amados cristãos ortodoxos, que até hoje em todos os ritos da tonsura de um monge, esse episódio é repetido em um dos ritos da tonsura, onde toda vez que o monge irá finalmente receber o seu esquema e mudar de nome, ser completamente crucificado com Cristo e renascer no cerame da tonsura para a nova vida angelical, é narrado exatamente essas frases. Atravessa tu agora, ó ovelha, para além do Jordão, para encontrar o descanso para a tua alma. E todos nós, quando decidimos abandonar o mundo e atravessar o Jordão de nossos pecados, encontramos descanso para a alma. Por quê? Porque uma alma só pode descansar quando ela tem o perdão em sua consciência de seus pecados. Quando ela escuta e tem a garantia de que Deus a perdoou, automaticamente ela tem descanso. Fora disso, a nossa vida é um inferno. Como Maria do Egito vivia o Hades vivo na terra, um Hades real e material aqui, da profundeza do inferno ardente de pecados. Mas ninguém é feliz quando peca. Pelo contrário, as tristezas e o vazio, por ter mais prazer para consolar as nossas tristezas, nos dão tanta mais tristeza que nós vamos buscando mais prazer, e isso não tem fim. É um ciclo vicioso que não é um saco sem fundo de Hades infernal já nesta vida. Aquele que se afasta dos mandamentos sempre buscará saciar a sua vontade com mais pecados. Isso não para. É uma progressão geométrica de pecados. Ou seja, que progride por multiplicação, não só por adição. É rápido a quantidade de pecados que uma pessoa, quando se afasta da vontade de Deus, em poucos dias, uma pessoa que talvez fosse seguir os mandamentos toda a sua vida, em poucos dias ela é capaz de tornar-se pior do que uma vez havia sido, antes até de imaginar o que era a cruz e os mandamentos da Igreja Ortodoxa. Isso nós vemos. Quando já uma pessoa se converteu, e depois ela volta com sede ao mundo, ela faz coisas que ela nunca nem fez quando era mundano e pagão. Chama-se a sede de saciar paixões, e isso gera tanta tristeza que a pessoa irá estar com um trauma psicológico tão grande que irá se afundar e lambuzar-se mais como nunca ainda em suas paixões. É por isso que a única saúde de um homem, sua única felicidade é manter a posição firme, aguentando pacientemente. Nós somos fracos e vamos cair, mas Deus assiste a nossa batalha e vê que quando nós vamos negando a nossa vontade menos um pouco,
Ele rapidamente vem e nos dá força para, da outra vez, termos um pouco mais de resistência. E isso chama-se pacientemente. E aguentando a cruz, e sendo batizado voluntariamente no batismo que ele foi batizado, sofrendo voluntariamente a negação de nossa vontade, e pacientemente aguentando todos esses terríveis calores que vão nascer dentro de nós, por estarmos negando a nossa vontade. Será terrível, será um trabalho árduo, mas se nós mantemos a posição, gradualmente Deus vai nos orvalhando com graça, capaz de não sermos completamente debruçados, engolidos e varridos pelo mundo e suas paixões. É um processo de luta contínua, nunca tem fim. E é por isso que Nossa Santa Maria do Egito, então, escutou a voz da mão de Deus e passou o rio para além do Jordão. E ali dedicou 47 anos de asceticismo. E como ela mesmo narra, quando viam as paixões, a única coisa que ela podia fazer para agradecer a Deus que havia perdoado ela, era enterrar a sua cabeça na areia quente do deserto, nua como estava, e orar a Deus, suplicando misericórdia até que aquela tentação passasse. Os cantos, o sabor do vinho em seus lábios, as imagens de todos aqueles prazeres que ela se saciou, tudo isso a assaltava como demônios. Mas como ela resistia pacientemente, banhando o solo com lágrimas, pedindo a Deus ajuda, ao longo desses anos, ela via que de repente se aproximava uma luz misteriosa, a luz encriada do próprio Altíssimo, e a consolava devagarinho. Um pouquinho de consolo, depois um pouquinho de consolo, e essas paixões ao longo de anos foram sendo aplacadas e limpas conforme ela lutou e perseverou pacientemente. E assim também é para nós, queridos amados cristãos ortodoxos. Mas antes de dizer para nós, e exatamente para nós, para cada um de nós e para mim, antes de todos vocês, como isso se dá na nossa vida particular, porque a vida de Maria Egídio não é a vida dela. A história dela é a minha história. É a história de cada um de vocês. Se olharem bem os seus passados, suas paixões e as suas vidas atuais. Como eu olho a minha e vejo que realmente é uma vida pior que Maria do Egito. Porque quanto mais se é dado, mais se é cobrado. E portanto, antes de entrar nessa questão pessoal de cada um, vamos fazer a seguinte pergunta que é muito natural e emerge agora nessa temperatura do sermão. Padre, tudo isso faz muito sentido. Entretanto, diga-nos uma coisa. Qual de nós vai ter força de passar em nossa geração, que é a geração mais fraca que já nasceu? O nosso DNA, a nossa natureza já é muito fraca, comparada à natureza das pessoas antigas. De 100 anos para cá, o nosso DNA já é completamente fraco. A mente humana, a memória humana, a vontade humana já é completamente animal. Os monges mantêm ao menos o que é um ser humano normal. Quando nós os visitamos, eles são seres humanos normais. Mas nem podem ser comparados aos monges do deserto. E nós leigos viramos animais, bestas. Nossa natureza caiu demais. E é natural que na nossa geração as pessoas perguntam, tudo isso faz muito sentido. Mas eu quero ser sincero com o Senhor, Padre, e perguntar o seguinte. Qual de nós, e eu duvido que até mesmo o Senhor, é capaz de passar 47 anos no deserto para ver se Deus vai perdoá-lo e mudar? Será que não é algo que completamente está distante de nossa geração e todos estamos perdidos? E é uma pergunta excelente, queridos amados cristãos ortodoxos. Mas quem foi que disse que o motivo pelo qual Maria do Egito foi para o deserto 47 anos foi para obter perdão? Aqueles que interpretam a vida de Maria do Egito e creem que ela foi 47 anos no deserto para obter o perdão de Deus estão completamente equivocados. Estão redondamente enganados. O motivo pelo qual Santa Maria foi obter o seu asceticismo 47 anos não foi pelo perdão de Deus. O perdão de Deus não espera 47 anos. O perdão de Deus não espera 3 dias. O perdão de Deus não espera 24 horas. Nem 1 hora. Nem 5 minutos. Imediatamente alguém em lágrimas pede a Deus perdão pelo que fez de coração. Imediatamente, nosso Criador, com todo o seu poder, com todo o seu coração misericordioso, desce dos céus. Rompe esse abismo de separação chamado pecado, esse cosmo que nos separa dele, e nos toca com um dedo, uma ponta do dedo. 99 passos nós podemos dar a ele, se ele não fizer isso, um dedo. Não adiantará nada. Por isso não adianta passar 47 anos tentando correr em passos largos a Deus, se ele não quiser fazer isso, triscar em nós, com o seu perdão. E quando de coração contrito e quebrantado, pedimos de joelhos, Deus perdoa-me.
Eu te abandonei, não sei o que estava fazendo, ou pior, sei, sou consciente, mas sou sem vergonha e não tenho controle, não tenho remédio, não tenho jeito. Mas mesmo assim, ajuda-me. Então nosso Senhor imediatamente irá perdoar o pecador. E como nós sabemos que Maria do Egito teve o perdão do seu pecado imediatamente, a biografia dela narra que assim que ela escutou o nome de Deus, vá para o Jordão, ela correu, dirigiu-se à igreja de São João Batista na Terra Santa e confessou os seus pecados e comungou os santos mistérios. Se ela não tivesse certeza que havia sido perdoada por Deus, como uma pessoa pode ter consciência de se aproximar dos santos dons quando ela sabe que sua consciência lhe acusa? Nós nem conseguimos aproximar dos santos dons, ou deveria ser assim, se não é condenação, quando a nossa consciência está acusando-nos de que Deus não nos perdoou. E é por isso que existem 13 orações de comunhão, para que nós trabalhemos isso toda vez antes de se aproximar do fogo que consome. Para isso existe um Pai espiritual que nos dirá e dará tranquilidade. Vai, eu te dou a bênção, pode se aproximar dos seus dons. Teus pecados estão em dia perdoados, vai em paz e comunga teu Cristo. Agora, se a nossa consciência é pesada, como alguém pode se aproximar dos santos dons? Uma mulher que durante 25 anos havia sido prostituta voluntária, iria ter, após ter um contato com a mãe de Deus, iria se aproximar dos seus dons sem ter tido o perdão de Deus? Claro que não. Seria uma loucura. Mas ela sabia e teve garantia de que Deus a perdoou. E por isso comungou os santos mistérios. E foi 47 anos para o deserto. Não só Santa Maria do Egito teve a certeza de que foi perdoada imediatamente, tal pediu perdão a Deus de coração, contrito e quebrantado. O profeta Davi não esperou 30 anos, não esperou uma década, não esperou uma hora. E imediatamente o profeta Natã o abordou: pecas por assassínio e adultério, e teu filho morrerá. Ele correu, reservou-se um lugar, e em lágrimas compôs o maravilhoso hino do Salmo 50, onde ele diz: eu sei, meu Deus, que não é sacrifício de bestas, de touros e holocaustos que te aplacam, mas o coração contrito e quebrantado não desprezas. E é isso que eu, o rei de Israel, te ofereço. E ele imediatamente teve do profeta Davi a visita. Deus te perdoa, Davi, e te dará um outro filho, fique tranquilo. Da mesma maneira, o rei Ezequias, quando cometeu suas loucuras e traições para com o reino de Israel e Deus, imediatamente também ofereceu sua oração, foi perdoado por Deus. O rei Manassés, que também cometeu suas terríveis loucuras, imediatamente obteve o perdão de Deus quando redigiu sua oração de coração contrito também quebrantado, onde nós nas completas, todos os ofícios das grandes completas, nós dizemos na Quaresma, temos a maravilhosa e lindíssima oração do rei Manassés, onde ele diz: conforme o amor que tens por Abraão, teu servo, por Isaac e por Israel, teu santo, tem piedade de mim. E naquele momento também teve o perdão dos seus pecados. Ou seja, não foi só Santa Maria do Egito que imediatamente pediu o perdão, teve o perdão concedido imediatamente. Porque nosso Deus é um Deus humilde, nosso Deus é um Deus manso, como diz São Simeão, o novo teólogo. Nosso Deus de amor é um Deus humilde. Ele não é um Deus irado, um Deus que, para perdoar, primeiro pirraça, as pessoas passaram muitos anos em pecado, e por isso você agora me pagará, eu te pirraçarei anos e anos, até que eu veja que estou aplacado com a minha vingança e sede, aí eu te perdoo, criatura infeliz. Não é assim a medida de Deus. Isso não é o Deus da ortodoxia. Isso não é o Deus moralista construído por Calvino, por Lutero, pela igreja caída de Roma, depois se separou da ortodoxia. Esse Deus moralista. Não existe tal Deus. Isso é um ídolo ou um demônio que manipula as pessoas baseado em consciências alfinetadas. O perdão do Deus de Israel é imediato, tal se peça de coração contrito e quebrantado. Deus não tem nenhuma satisfação e não perde tempo pirraçando e manipulando as pessoas para primeiro se aplacar, para depois ter a sua saciedade como um Deus irado, para depois então conceder pitadas e moedas de perdão como esmolas. Claro que não. Então, qual é o objetivo, meus amados queridos cristãos ortodoxos? Que a Maria do Egito foi 47 anos. Se era assim, houve uma reconciliação com Deus. Para que ela foi buscar? 47 anos, qual era o ouro que faltava para ela? Que ela foi tentar desenterrar no deserto. E aqui a explicação é maravilhosa. Não só reconciliação basta para uma vida com Deus. A reconciliação nós vamos obter toda vez que quisermos, de fato, nos reconciliar. Mas busca por santificação, oriunda da purificação, para obter iluminação e conseguir a deificação, é uma outra coisa.
E Maria do Egito percebeu que a única maneira de ela ser fiel às suas promessas que ela havia feito a Teotocos, olhando para si e vendo, eu não tenho força de cumprir essa promessa no mundo. Eu terei que realmente passar para além do Jordão, como a Teotocos me disse, e aqui batalhar até o fim, porque as raízes do pecado estão dentro do meu coração. O perdão eu obtive, mas eu não quero estragar essa reconciliação, então agora eu vou lutar até o fim, como uma grande guerreira, alistando-me do batismo de Cristo, bebendo do cálice do meu Deus, para obter purificação, iluminação, santificação, deificação. E isso é um outro trabalho. Perdão é uma coisa, lutar além da reconciliação com Deus, pela santificação, é uma outra coisa. E é por isso que Maria do Egito é o exemplo que a Santa Igreja nos traz hoje, de uma pessoa que memoravelmente bebeu do cálice de Cristo e foi batizada nesse batismo, lutando para tirar todas as raízes profundas das ervas daninhas que estavam enraizadas em seu coração. E para isso ela gastou 47 anos. Quando ela obteve isso, foi que Deus enviou o providenciamento de Josmas para resolver dois problemas com uma cajadada só. Digamos assim, matar dois coelhos com uma cajadada só. Deu a Josmas uma lição de que ele não era perfeito, estava longe da perfeição, e existia uma mulher que era muito mais pecadora que ele, aparentemente, e rápido superou o asceticismo. E para Maria do Egito resolveu que agora ela havia cumprido a sua deificação e poderia agora passar para o descanso eterno de sua alma cansada após 47 anos de luta contra os seus venenos, as suas paixões. E nós nos perguntamos, mas padre, então o perdão nós entendemos, reconciliação é algo acessível para nós. Agora, para nós adquirirmos a salvação, ainda fica a pergunta. Na nossa geração fraca, novamente pergunta ao Senhor, com todo respeito, quem vai passar 47 anos no deserto para agora, se adquiriu reconciliação, como nós vamos passar 40 anos? Quem irá fazer esse tipo de façanhas para conseguir então a santificação e cumprir as promessas do batismo e nunca mais pecar? É possível para nós tal tipo de vida? Como é que nós vamos fazer isso? A reconciliação nós conseguimos, mas não queremos ser hipócritas. Como vamos conseguir essa limpeza? Sim, amados queridos cristãos ortodoxos, é a primeira pergunta que nos vem à tona. Só que nós esquecemos um pequeno detalhe quando nós fazemos esse questionamento a nós mesmos. Como dizia São Simeão, novo teólogo, diz que nosso Deus é um Deus humilde. E Deus não contentou-se em estar sentado em seu trono, observando a luta como os generais covardes fazem nos exércitos. Nosso Deus não é um ídolo que manda mandamentos e ordenanças aos povos idólatras e nunca apareceu para ser visto por esse povo e cumprir as ordenanças, como Zeus, Apolo, Poseidon, Afrodite. Nosso Deus é um Deus humilde. E vendo que a natureza humana tinha mandamentos a cumprir para se manter separado do pecado e se unir com ele que fez? Como um general que faz o exército vibrar quando vê que o general não se conteve e está protegido no campo de batalha, nos altos níveis de proteção para a elite, para os altos graus de patente da hierarquia de militar. Quando o general desce, entra no meio do campo de batalha, desembanha a espada e passa a dizer, eu mesmo irei na frente, vocês me sigam, todo o exército vibra, urra, sabendo que aquele que está no comando dá um exemplo de combate. E do cristianismo, nós não temos desculpa de que Deus se fez homem. E quando se fez homem, foi passar 40 dias no deserto. E derrotou Satanás e suas tentações. Esmagou a cabeça da serpente e ela não pôde nem mesmo fazê-lo hesitar enquanto a quebrar a vontade de Deus. E nisso ele insuflou a natureza humana com o poder contra as ações de Satanás. E não só isso, ele destruiu a morte pela sua própria morte e destruiu o poder do Hades e o poder das paixões sobre a natureza humana, pois agora a morte não pode chantagear-nos. Você é triste, você vai morrer. Aproveita a sua vida aqui. Vem. Tenha um pouco de carícia daquela mão chamada mão obscura do Hades, mas que dá um pequeno carinho para saciar um pouco o nosso vazio. Não! Nosso Senhor destruiu o Hades, explodiu o poder do inferno e nos agregou que suporte com paciência. Porque eu também suportei. Por 33 anos eu vivi como todos vocês e garanti que a natureza humana tivesse força suficiente em seu DNA.
em sua natureza e substância para suportar tudo, até mesmo vencer a morte. Por isso nós não temos desculpas, porque nosso Deus é um Deus humilde, e se fez homem, e deu exemplo e cumpriu todos os mandamentos, sendo Deus e homem a uma vez. Logo, quando nós participamos de Cristo e sua natureza humana, toda a força que ele insuflou para derrotar as tentações de Satanás e não sucumbir a elas, como ele venceu Satanás no deserto, como também cumpriu a vontade de Deus até o fim, e obediência e morte de cruz, e até derrotou a morte, aquele que participa de sua natureza humana, que é inseparável de sua natureza divina, ou seja, o seu corpo, a sua igreja, tem força sim, como homem, para derrotar Satanás, participando do Deus homem, que nos energiza, nos dá poder e graça para esmagar também a cabeça dos dragões invisíveis, como ele também esmagou a cabeça de Satanás. E é por isso que para nós não há desculpas. Ainda que nós não precisamos ir ao deserto como Maria do Egito, que passou 47 anos naquela limpeza, porque ela sabia o que precisava, e foi buscar a cura conforme a proporção de sua doença. Nossa geração, quem é que vai? Nós não conseguimos nem mantermos muito grau de silêncio em nossas casas. Quem dirá ir para um deserto físico? A nossa geração é muito fraca. É a mais fraca das gerações que já poderia nascer. Entretanto, cada um de nós, baseando-se na própria vida em Cristo, vivendo uma vida mergulhada em Cristo, e Cristo entrando completamente dentro de nós, veremos que as respostas do que cada um precisa para derrotar cada paixão, cada segundo, cada dia, estará exatamente na força que temos ao entrar no corpo de Cristo, ao comungar os seus santos mistérios especialmente, ao confessar, participar do sagrado da penitência, a força que Cristo derrotou Satanás no deserto, quando foi tentado, é insuflada a todo homem que confessa os seus pecados. E essas paixões vão atacando-os devagarinho, cada vez de uma maneira gradativamente menor, até que elas perdem completamente o poder, ao longo dos anos de luta. Como Maria do Egito passou 47, não sei quantos anos nós passaremos lutando, mas bem-vindo todos ao exército do unigênito Filho de Deus, do qual temos que participar do seu batismo e beber do seu cálice. Aguentando todas as tribulações e sofrimentos que ele também aguentou, porque aguentou os sofrimentos até o ponto de morrer e não sucumbiu. Foi obediente até o fim e nunca permitiu, porque Deus não pode pecar, e Deus é igual em nós em tudo quando se fez homem, menos com exceção do pecado. Essa mesma natureza que é igual em nós em tudo, com exceção do pecado, é o que nós participamos quando somos batizados. Vós que os batizados em Cristo, de Cristo vos revestis, aleluia. Significa que temos uma natureza humana agora que participamos. Uma natureza humana de Deus, homem, que está inseparável da natureza divina. Só que essa natureza humana de Cristo é uma natureza humana que é igual em tudo à nossa, com exceção que não tem pecado. E é por isso que quanto mais participamos dessa natureza humana de Deus, mais também nós vamos vendo que é possível sim cumprir os mesmos asceticismos compatíveis à nossa natureza, conforme a Maria do Egito a praticou para ela. Cada um de nós tem um caminho. Deus sabe como mostrar para nós o que nós precisamos para não cair na presunção, no demônio do orgulho, por achar que estamos praticando o asceticismo pacientemente, os mandamentos, e que por isso somos alguém melhor. Deus sabe como nos curar disso. Ele visita-nos com quedas às vezes terríveis, com tragédias, ou faz-nos conhecer pessoas que são muito melhores do que nós. E, ao mesmo tempo, Ele sabe como usar a força gradativa para não desistir de suportar todos os sofrimentos de negar a nossa vontade, o que parece até friccionar a nossa natureza, porque é contra o nosso estado caído, mas Ele nos dá a graça de ver de maneira sobrenatural, ou seja, acima de nossa natureza caída. E também nos dará a força de pacientemente, para cada um de nós, nas suas histórias de vida, também sermos santos. Ainda que o mundo não nos conheça, nós temos capacidade de sermos santos. Ainda que não haja nomes das igrejas dedicados a cada um de nós, como a Maria do Egito, no segredo do coração, Deus saberá como fazer cada um de nós também santos. Reconhecidos ou não, não importa. Não é isso que buscamos de maneira alguma. Nenhum reconhecimento, nem enquanto estamos vivos, e tampouco não esperamos por reconhecimento após a morte. Nós só queremos a união com Deus. E isso é possível, desde que bebamos o cálice que Cristo bebeu e também participemos do seu batismo, negando nossa vontade, voluntariamente, e aguentando todos os sofrimentos pacientemente, de que essa negação vão contrapor para nós diante da realidade que vivemos. E então, em cada realidade,
pedindo a Deus força e coragem, nós vamos praticar os asceticismos compatíveis e necessários a aguentar as tribulações que as paixões irão nos assaltar e estaremos completamente desesperados às vezes. Mas basta que clamemos o nome de Deus e com paciência suportemos essa tribulação sem pecar, ou ao menos tentando o máximo não pecar, gradativamente nós vamos ver que a natureza de Deus, que nós participamos através do batismo e dos sacramentos, vai vencendo as paixões e a morte dentro de nós. E quando nós vamos vendo isso acontecer, uma esperança nasce em nós. Vemos que não precisamos realmente mais querer nos consolarmos nesse mundo dos prazeres, porque de que não nos consolamos nada nessa vida, e morramos nessa vida completamente perdidos, e sem alegria, sem felicidade, aparentemente, há um consolo interior de paz e descanso para a alma que não peca. E quanto mais ela não peca, mais ela encontra descanso e paz do verdejante para estar em paz com si mesmo, reconciliado com Deus. E quando ele se reconcilia com Deus, ele busca não só a reconciliação, mas a garantia dessa reconciliação através de uma purificação constante, através de uma iluminação, santificação, deificação. E é por isso que cada um de nós tem que procurar o próprio deserto. Não há escolha, não há opção. Primeiro o perdão, reconciliação, mas depois a busca pela santificação através do modo de vida cristão ortodoxo, que incansavelmente temos que ter uma mentalidade de constante arrependimento. E nisso nosso Senhor vai nos conceder a dignidade de um dia sermos completamente limpos de nossas impurezas, tal como foi Maria do Egito, desde que pacientemente aguentemos os anos dessas lutas e purificação. E diz nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, pelas orações de São Jósimo, Abba Jósimas e da Venerável Mãe Maria, nos conceda a graça de, lutando pela nossa reconciliação, não só contentarmos com isso, mas sermos homens de honra, e as promessas que fizemos para nos reconciliar sejam colocadas em prática em uma luta incansável e paciente pela nossa purificação e santificação. Amém.